Que coisa linda. Queria que você abrisse sua Bíblia no Salmo 37. Nós estamos na leitura da Bíblia essa semana, não é? E começamos o livro de Salmos. Se você está acompanhando, não é? Está chegando aí no livro de Salmos. Salmo 37, a partir do verso 1 até o verso 11, a palavra do Senhor nos diz assim: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor, faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa ir, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo, e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Pai querido, nessa hora quando vamos meditar na Tua Palavra, dá-nos a Tua graça, Senhor, revela a Tua presença, que o Teu Espírito fale ao nosso coração e que sejamos tocados pelo Senhor. Viemos aqui para ter um encontro contigo, então revela-te a nós. É aquilo que oramos no nome de Jesus. Amém e amém. O salmo que nós lemos, ele é um pouquinho maior do que isso, mas ele tem um tema, e o tema é como viver num mundo cheio de contrastes. A gente vive num mundo cheio de contrastes. A gente encontra injustiça e justiça, e às vezes nos mesmos lugares, às vezes com as pessoas que a gente menos espera, né? Eu me lembro uma vez que eu levei uma bronca do meu pai que não era justa, não era boa, e o sentimento ruim que veio na minha alma foi: meu pai me deu uma bronca que não tinha nada a ver, eu não fiz isso. E a gente vive esses contrastes, justiça e injustiça, às vezes nos lugares que a gente menos espera, exploração e pessoas necessitadas. Coisa incrível isso. Você sabia que naquelas doações que foram mandadas do Brasil inteiro, lá para o Rio Grande do Sul, a polícia prendeu uma quadrilha que desviava essas doações no meio da tragédia? Que absurdo! Graças a Deus estão presos, não é? Mas esse é um mundo de contrastes, exploração e necessidade, alegria e sofrimento, vida e morte. E às vezes quando a gente olha para esses contrastes, ou quem sabe se somos alvo das dores que eles geram em nós, faz com que a gente fique pensando: eu estou cansado dessa vida, que coisa horrível. Tem alguns que dizem assim: eu quero mudar do Brasil. Já ouvi vários. Às vezes a gente perde a motivação e o ânimo das coisas para fazer, e às vezes fica na mente da gente uma pergunta: será que realmente vale a pena tudo que eu estou fazendo? Você já parou para pensar? Graças a Deus eu não penso tantas vezes assim, mas tem uma hora ou outra que isso vem na minha mente. Eu quero dizer para você que você está bem parecido com o salmista. Esse era o problema do salmista. E ele queria descobrir o que poderia trazer segurança, certeza, esperança, motivação
diante desses contrastes que acontecem na vida de todo mundo. Não tem ninguém que não viva contrastes na vida. Todos nós enfrentamos esses contrastes. E neste salmo nós vamos encontrar as recomendações de Deus para que possamos viver uma vida feliz a despeito dos contrastes da vida. Então você está vivendo algum tipo de contraste na sua vida? Coisa boa e coisa ruim, tudo misturado, faz parte da vida. Mas como é que a gente pode estar bem em toda circunstância da vida? Como é que a gente pode se sentir bem e poder atravessar esses contrastes da vida? E minha oração é que hoje você possa ouvir estas recomendações e experimentar a felicidade que supera os contrastes da vida. Como é que a gente enfrenta isso? Primeira recomendação que esse texto apresenta é a parte mais conhecida desse salmo, versículos 5 e 6, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Vamos falar juntos? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o meio-dia. A primeira recomendação é para que entreguemos o nosso caminho ao Senhor. Mas eu acho interessante a maneira como o hebraico desse texto expressa o que significa entregar o caminho ao Senhor. Ele é uma expressão que significa literalmente deixar rolar o peso do seu caminho sobre o Senhor. Deixar rolar o peso do seu caminho sobre o Senhor. É como se a nossa vida estivesse tão pesada, que nós não conseguimos conduzir, levantar. E aí a gente rola, né? Sabe quando uma coisa é muito pesada, então você não quer erguer, você vai rolando, né? Você vai fazendo rodar. E ele está dizendo, a vida às vezes é tão pesada que você não consegue carregar. Então rola para Deus, empurra lá. E aí, ao invés de carregar, a gente rola até os braços do Senhor. E a partir desse rolar para os braços, daquele momento em diante, o controle passa a ser dele. É isso que ele está dizendo. Confia, né? Entrega, rola. Aquela difícil decisão não é mais sua, é dele. Ele vai te revelar, ele vai falar com você. Ele vai carregar o peso da nossa dor. Mas a bênção dessa entrega está no fato de que os resultados serão o produto agora do amor, da justiça de Deus. Porque quando a gente faz isso, a Bíblia diz, Ele tudo fará. Ele tudo fará. E aí tudo que é justo virá das mãos dele, tudo que é direito virá das mãos dele, tudo que é santo virá das mãos dele, tudo que é misericórdia virá das mãos dele, tudo que é bênção do seu amor virá das mãos dele, todo socorro virá das mãos dele, toda ação miraculosa de salvação virá das mãos dele. O conselho aqui, diante dos contrastes da vida, é parar de tentar carregar sozinho os pesos do nosso caminho. Tem coisa que a gente não consegue resolver. Tem situação que não depende de você. Tem coisa que você, por mais que tente, não vai conseguir mudar. Não é verdade isso? Tem coisa que só um milagre pode fazer diferença. Agora, eu não tenho poder de fazer milagre, você não tem poder de fazer milagre, então a gente entra em pânico, em desespero. E o Senhor está dizendo, você quer viver bem diante dos contrastes da vida? Rola para Deus.
Deixa lá, na mão dele. Rola nos braços de Jesus, entregue para ele. Deixe ele fazer o que ele quiser fazer. E aqui para mim é o grande problema de entregar. Porque na verdade a gente não quer perder o controle. Eu vou falar dos meus pecados, você olha para os seus, está combinado assim? Mas eu vou falar dos meus, tá? Dos meus eu posso falar. É difícil abrir mão do controle, não é verdade? A gente até quer que Deus faça, mas se a gente puder dar as ordens para Ele, a gente vai querer dar uma ordenzinha, não é verdade? Chega lá, olha Senhor, faz assim, faz assado, faz aquilo outro, e a gente não entende nada, porque entregar não é ter o controle, entregar é deixar rolar na mão dEle, para que Ele tenha o controle. E aí, Ele vai começar a fazer coisas que a gente não imagina que Ele vai fazer. Vai fazer coisas que a gente não tem ideia de como Ele vai fazer. Porque é graça de Deus que vai acontecer. E mais, Deus tem meios que eu não tenho. Os meios de Deus são inusitados. Você nunca imaginou o jeito que Deus pode fazer as coisas. As maneiras tão diferentes da graça, os caminhos que Ele abre, as portas que Ele fecha, as coisas que Ele vai fazer. Deus é Deus. Toda vez que eu quero manter o controle, eu vou descobrir que nessa vida de contrastes, eu não tenho controle nenhum. Está tudo bem, de repente, vem uma tempestade, uma inundação, a sua casa foi embora. Você não tem controle. Você vai parar a inundação? Está tudo bem, de repente, acontece algo no mundo que você nem imagina, uma guerra, e as suas economias vão embora. Eu me lembro de um senhor que entrou numa grande depressão, porque ele se aposentou, ele foi um CEO de uma grande empresa, tinha recursos, ele fez aplicações, e ele era um expert em aplicações, mas houve uma mudança no mundo, e de repente, os grandes ativos dele se desfizeram como água. E ele caiu numa depressão profunda, porque ele disse, trabalhei a vida inteira, agora que eu achei que eu ia viver, na boa, vou ter que começar tudo de novo, porque o mundo virou. Tem coisa que você não tem o controle, e a vida está cheia de coisas que você não tem o controle. Por isso a Bíblia diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, rola para Ele, agora deixa Ele fazer do jeito dEle. A história de um irmão nosso que perdeu o emprego, ele era um grande empresário, ele perdeu o emprego e não sabia o que fazer para se sustentar. Morava na cidade de Vitória e ele então com a sua mulher começaram a fazer sorvete em casa para vender na praia. E ele começou a orar e falou: Deus, eu não sei o que eu vou fazer, isso aqui é o jeito de ganhar um dinheirinho, então dá graça aí. E aí, vendendo sorvete na praia, alguém um dia perguntou para ele: qual é o nome do sorvete? Ele falou: sem nome, porque não tinha nome. E esse cara hoje é um grande empresário no Brasil todo, com um tal do sorvete sem nome, porque Deus pegou aquilo que ele rolou na mão dele e transformou em bênção. Ele nunca imaginou que ele seria dono de uma grande empresa. Sabe, a gente ouve histórias tão tremendas de pessoas que aprenderam a rolar a vida nas mãos de Deus e de maneiras inusitadas a graça do Senhor se revelou na vida deles. Primeira dica: olha, não carregue sozinho, role para os braços de Jesus, entregue a Ele, deixe Ele fazer o que Ele quiser.
entregue toda a sua vida nas mãos, e não é você que vai achar a solução é o Senhor. Eu quero dizer para você que hoje o Senhor o trouxe aqui para que você possa rolar sobre Ele a sua vida, e deixar que Ele carregue, conduza você inteiro, do jeitinho que é, para a glória dEle. E os contrastes da vida passarão a ser problemas dEle e não mais seu. Isso é, na Bíblia, chamado de entrega de fé. Quando eu vou e coloco na mão de Deus e deixo na mão de Deus o controle de todas as coisas, e agora eu vou seguir as ordens do Senhor. Ele vai começar a dar algumas ordens inusitadas, toma cuidado, porque para Josué, ele deu uma ordem inusitada. Ele olhava para as muralhas e falou: Senhor, o que eu vou fazer com as muralhas de Jericó? Muralhas que 2 carroças passavam em cima, de tão grossas que eram. E o Senhor falou para ele: olha, dá a voltinha lá, 7 dias, no 7º dia dá 7 voltas, e na 7ª volta, grita. E o interessante é que ele não imaginava o que é que o grito podia fazer, porque o grito não faria nada com aquelas muralhas, mas enquanto ele obedecia, Deus trabalhava. Aqueles doentes, não é, de lepra que foram procurar Jesus, Jesus disse para eles: olha, se apresente ao sacerdote. Enquanto eles iam para lá, a cura se manifestava. Eles não imaginavam: o que eu vou fazer? Estou cheio de ferida aqui. Mas enquanto eles iam, as feridas se restauravam. Esse é o Deus da graça. No milagre que ele fez, da transformação da água em vinho, ele manda pegar aquelas talhas de lavar os pés, trocar a água suja por água limpa. E eu fico imaginando os serviçais, porque Maria, mãe de Jesus, disse para ele: tudo quanto meu filho falar, façam. E eles estavam dizendo: a hora de lavar o pé acabou, nós estamos precisando de vinho. E eles vão lá, lavam, colocam água. Quando eles terminam, eu digo: fizemos, e agora? Leva para o mestre de cerimônias. Mas o mestre de cerimônias está precisando de vinho. Enquanto eles levam a água se transforma em vinho. Sabe, quando a gente rola a nossa vida nas mãos do Senhor, Ele assume o controle, e nós não imaginamos as maneiras que Ele vai fazer para resolver, mas a bênção é que Ele tudo fará. Primeira dica é entrega, rola para o Senhor. Segunda dica, está no verso 3, confia no Senhor e faz o bem, assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. E a segunda recomendação é: confia no Senhor. E aqui é uma coisa tremenda, porque a característica de Deus, talvez uma das mais destacadas, é a sua fidelidade. Diz comigo: Deus é fiel. Fala aí. Você acredita mesmo nisso? Então Ele é confiável. Alguém fiel é confiável. É isso que ele está dizendo. Ele é a pessoa mais confiável nesse universo. Se queremos ser felizes em meio aos contrastes da vida, precisamos confiar na capacidade daquele sobre quem depositamos as nossas vidas. Essa palavrinha aqui, confia, no hebraico, ela enfatiza o sentimento de estar salvo e seguro nos braços do Senhor. Eu não vi nada, mas eu estou no braço dele, tudo bem. Eu não vi nada, mas eu estou no braço do Senhor, então tudo bem. Se você, pai ou mãe, já teve alguma situação, provavelmente na sua vida, em que seu filhinho ou sua filhinha acordou de noite chorando, às vezes com um sonho ruim, às vezes com medo de alguma coisa, não sei se já aconteceu com você, e aí você vai lá
né? Papai vai lá, a mamãe vai lá, dá aquele abraço na criança, diz: papai está aqui, mamãe está aqui, está tudo bem. E o que acontece? Ela confia, porque ela está nos seus braços. O que a palavra de Deus está dizendo é exatamente isso. Quando você rola a sua vida na presença do Senhor, não é? Você vai receber o abraço do Todo-Poderoso, e você pode ter certeza que você está no lugar mais seguro de todo o universo. É interessante que essa palavra confia aparece 50 vezes no livro de Salmos, das 181 vezes que ela aparece no Velho Testamento, porque essa aqui é uma palavra hebraica. Em todas as 181 vezes que ela é usada, nós podemos perceber o contraste da loucura que é confiar em qualquer outra coisa e confiar na pessoa de Deus. Você pode confiar, quem sabe, está pensando em confiar na sua força, mas eu quero dizer para você que a essa altura da vida você já descobriu que você não é tão forte assim. Você é forte, moço, mas você não é tão forte assim. Eu me achava forte, agora eu já estou velhinho, não sou muito forte não. Mas não sou tão forte assim. E aí, o tempo vai mostrar para a gente a grandeza das nossas fraquezas. E aí o Senhor vai dizer: para de confiar no teu braço, confia no meu. Confia em mim. Às vezes você imagina que a sua rede de apoio, de amigos, de pessoas significativas, vão te dar a sustentação que você precisa, mas em algum momento, até as pessoas mais significativas nos decepcionam. Não é verdade isso? Quem já não foi decepcionado? Mas tem alguém que não nos decepciona, esse alguém é o Todo-Poderoso, por isso confie no Senhor. Às vezes a gente imagina que a nossa segurança está naquela economia que a gente fez, mas vem um plano Collor, aí você já viu, está perdido, tua economia vai embora. Os velhinhos sabem do que eu estou falando aqui, não é? Do dia para a noite você não tinha mais nada, né? O governo tinha tirado tudo de você. Confie em Deus. Eu me lembro que naquela época a gente estava tão feliz, a gente tinha acabado de vender a propriedade antiga do templo para começar a construção do novo templo lá em Curitiba, e o plano Collor chegou, levou todo o dinheiro embora. Nós tínhamos um contrato para o estaqueamento, 127 estacas que tinham que ser fincadas, algumas com 15 metros de profundidade, um contrato caríssimo, que a gente estava contando com aquele dinheiro. E agora, o que a gente vai fazer? Ninguém tem dinheiro. Ninguém tem dinheiro. E eu me lembro da decisão que nós tivemos que tomar: paramos a obra ou continuamos a obra sem dinheiro? E pela fé nós dissemos: bom, se Deus mandou construir, o problema é dele, então vamos começar sem dinheiro nenhum. E Deus nos deu graça e conseguimos fazer tudo o que precisávamos fazer, porque não estávamos confiando no recurso financeiro. E eu acho até que Deus não queria que a gente usasse aquele dinheiro para a gente saber que a obra é dele, o poder é dele, a bênção é dele, e tudo vem das mãos dele. Às vezes a gente confia no amor. Toma cuidado, porque o amor também é enganoso. Confie em Deus. Se tem alguém que ama e não falha, é o Todo-Poderoso. O que a Bíblia está dizendo é: coloque a sua vida nos braços do Senhor e confie na força que Ele tem para afetar os rumos da sua vida. E a promessa desse texto é que, confiando nele, você terá segurança. E essa segurança não vem de você, vem do poder dos braços do Todo-Poderoso. Não adianta rolar o peso da nossa vida nas mãos de Jesus e a cada momento voltar para tirar das mãos dele e tentar carregar sozinho novamente.
E cuidado, porque essa é a maior tentação. A gente abre mão do controle hoje e amanhã a gente quer o controle de volta. E aí carrega o peso outra vez. E o Senhor olha para a gente e diz: por quê? Confia. Eu quero dizer para você que Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa resposta, Ele é a nossa solução. Por isso, vale a pena confiar no Senhor. E esse é o sentido mais simples da verdadeira fé. Você quer saber o que é fé? É confiar no Senhor. Quer aprender a ter fé? Confia em Deus, confia na sua graça, confia no seu amor, confia na sua palavra. Rola a tua vida para lá e confia. Terceira dica que está aqui na Bíblia, versos 7 a 10, diz assim: descansa no Senhor e espera nele. Não te enfades por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te enfades, pois isso só leva à prática do mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Atentarás para o seu lugar, e ali não estará. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. A terceira recomendação é: descansa enquanto espera. Isso é difícil. Eu não sei você, talvez essa seja a parte mais complicada para mim. Descansar enquanto eu espero. Porque quando a gente rola a vida nas mãos do Senhor, e Ele diz: você confia em mim, a gente espera que as coisas aconteçam imediatamente. Pum! Mas se você já tem o cabelinho branco que nem eu, já viu que não é assim que funciona. Não acontece, na maioria das vezes, imediatamente. Deus, na sua sabedoria, usa processos, não sei porquê. Eu até gostaria de falar para ele: faz um pouquinho diferente, mas quem sou eu para falar isso para ele? Ele sabe todas as coisas, eu não sei. E então, ele vai dizer: espera, não terminei a obra ainda. E aí é que está a coisa difícil. Descansar enquanto eu espero. Essas duas palavrinhas aqui, elas são muito fortes e chaves para a gente entender. A palavra descansa, que está aqui no original hebraico, significa fique quieto. Fique quieto. E aí você vai entender por que ele está dizendo: olha, não te enfades, não reclame. Lembra do texto que a gente leu? Não fica olhando para o outro e criticando. Ele está dizendo: fica quieto. Porque a minha tentação é dizer: Senhor, está vendo? Esse mundo é uma desgraça mesmo. Fulano de tal, olha fulano de tal, esse cara aqui, esse cara tal, olha eu aqui, desse jeito. Beltrano, que vontade que eu tenho de pegar o pescoço, torcer. Estou falando de mim, não é de você não. Não é assim mesmo? Aí o Senhor diz assim: calma, fica quieto. Cala-te na presença do Senhor teu Deus. Enquanto você espera o agir das minhas mãos. A ideia aqui é estar imóvel perante o Senhor, tranquilamente. Eu me lembro de um exercício que eu fiz sobre equipe, não sei se você também já fez esse exercício, nesses treinamentos que a gente faz para lidar com a equipe, e tem um exercício que a gente faz, que você se deixa cair. Você põe uma venda nos olhos, não é? E a pessoa diz assim: deixa o seu corpo cair para trás. Você não está vendo nada, você não está ouvindo nada, tá? E a tua equipe está atrás de você. E então, de repente, você tem que se jogar para trás até cair. E a gente fica assim, né? Que eu vou cair, como é que vai ser? E de repente, quando você cai, tem um grupo de pessoas segurando você. E todo mundo tem que passar por esse exercício.
de confiança na equipe. A gente aprende isso aí nas técnicas aí das empresas. Mas todo dia Deus está ensinando isso para a gente. Assim, olha, você não está enxergando o que eu estou enxergando. Você consegue enxergar no máximo 180 graus, nem isso você consegue. 170 é o máximo que a nossa visão alcança, tá? Dessa ponta do dedo para essa aqui. Deus está vendo 360, mas Ele está vendo ainda na circunferência toda, na esfera, em todos os outros ângulos. São 360 para cá, 360 para cá, 360 para cá. É uma amplitude de visão do presente, do passado, do futuro, com todas as possibilidades do universo. Não tem computador quântico que faça isso. Esse é o teu Deus. Ele está dizendo, enquanto você espera, descansa. Tem algumas promessas de Deus que eu ainda não recebi a concretização delas. Às vezes, eu volto para Deus e digo assim, Senhor, será que eu me enganei? O Senhor me deu mesmo essa promessa? E aí o Senhor me mostra outra vez e outra vez. Que paciência que tem Deus, meu Deus. E outra vez, falou, não, essa promessa vai acontecer. E enquanto eu estou esperando cada uma das promessas de Deus, muitas delas já aconteceram, mas tem algumas que eu estou esperando, e talvez você também. Descansa, porque Deus continua no controle. Você está dormindo, Ele está trabalhando. Você não sabe onde Ele está mexendo. As coisas do Senhor estão acontecendo. E se for preciso mover céu e terra, Ele vai fazer. Um dia, um grupo de pais me procurou. Eles, lá em Curitiba, a gente tinha um trabalho com pessoas que tinham paralisia cerebral, altamente desabilitados. E aqueles pais me procuraram com uma demanda muito séria. E eles disseram assim para mim, pastor, nós temos muito medo do que vai acontecer com os nossos filhos quando nós morrermos. Porque eles dependem muito da gente. O que vai acontecer com eles? E nós conversamos aqui da possibilidade de a gente juntar os nossos recursos e comprar uma propriedade para o Senhor construir um abrigo para os nossos filhos e gerenciar isso para o futuro. Eu olhei para eles e falei assim, querido, comprar a propriedade é fácil, a gente faz. Você nem precisa dar o dinheiro, a gente dá um jeito. O problema é gerenciar isso no futuro. Eu não sei como. Como é que vai ser? Eu não tenho ideia, eu não me sinto capaz. Mas eu confesso para você que eu comecei a orar por esse assunto diariamente, porque aquela demanda era muito justa, muito justa. Alguns anos se passaram, porque as coisas não acontecem imediatamente. E aí eu conheci uma entidade, na verdade foi um pastor auxiliar nosso que conheceu essa entidade, chamado John and Friends, de uma senhora que na sua adolescência teve um acidente de natação, quebrou o pescoço e ficou tetraplégica. Ela é tetraplégica até hoje, tem mais de 70 anos. E essa mulher criou uma fundação chamada Johnny, os amigos da Johnny, não é? E que é uma missão. E eles queriam fazer um projeto no Brasil. E aí então me chamaram dos Estados Unidos para conversar com eles, eu fui lá conversar com eles, eles apresentaram o projeto, me disseram como é que seria, e eles queriam me dar um dinheiro para construir um centro de recuperação,
um centro de apoio para tratamento, para cuidar das famílias e tal. Mas quando eles mostraram o projeto, eu tive a mesma sensação que eu tive com os pais. E eu falei, ok, você vai me dar o dinheiro para construir isso, depois eu vou ter que tocar, como é que eu vou tocar isso? Fisioterapia, medicina, é muito caro, não tem condição. Me dá a oportunidade de mudar esse projeto. Daí desenvolvemos o projeto de diferente, falamos com um hospital, falamos com as universidades, montamos um projeto de parceria entre o hospital e a universidade, onde eles poderiam fazer com os estagiários todo o tratamento daquele pessoal. E aí apresentamos o projeto para eles, eles amaram o projeto. Então, isso é possível, mandaram uma equipe para vir lá conversar com o hospital, com as universidades, tudo, assinamos o contrato, e aí aportaram um recurso para isso. Mas quando eu tinha estado lá, eu falei do sonho desses pais, lembra? E eles iam aportar um valor, e depois, quando eles viram o tamanho do projeto, eles aportaram o dobro do valor, para que não apenas aquele projeto que eles tinham concebido fosse feito, mas também o projeto dos pais daquelas crianças. Doaram $1,5 milhão para aquele projeto. O projeto hoje está totalmente construído, o hospital já está funcionando ali dentro, ali com o apoio do hospital, com as faculdades funcionando, e agora começam os abrigos para esses que eram filhos deles. Descansa. Eu não sabia como, nem aqueles pais sabiam como, mas Deus tem meios inusitados. Mexeu numa organização lá nos Estados Unidos que eu nunca tinha visto, trouxe para lá, porque Deus tem meios inusitados. Enquanto você espera, descansa. Descansa. Descansar é deixar-se conduzir pelo Senhor ao lugar do nosso socorro. É deixar-se carregar. É não atrapalhar a obra que Ele deseja fazer na sua vida. A gente não gosta disso, não é? Primeiro, a gente não gosta de perder o controle, e a gente não gosta de ser conduzido a nada. Aqui nós nunca fizemos isso, né? Mas eu já fiz isso algumas vezes. Tem uma cerimônia na Bíblia chamada lava-pés. Jesus fez isso com os discípulos no dia antes da sua crucificação. Ele pegou uma toalha, lembra disso? Uma bacia, e ele começou a lavar os pés dos seus discípulos. E você lembra da reação de Pedro? No meu pé não, o meu pé não. Eu confesso para você que eu nunca tinha entendido a reação de Pedro, até o dia que eu fui participar de uma cerimônia dessa, e alguém chegou para tirar o meu sapato, para tirar a minha meia, e a sensação que eu tinha, eu dizer, meu pé não, porque eu não gosto de ser conduzido. Não é verdade isso? Mas não tem jeito de você se entregar na mão de Deus se você não se deixar ser conduzido por Ele. Por isso, enquanto você espera, descansa. Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu sei quem Tu és. E então eu vou ficar aqui na minha torre de vigia, como disse o profeta, assistindo o que o Senhor vai fazer. E aí a gente começa a ver os milagres de Deus. Essa palavra espera, ela também tem um sentido interessante, significa suportar pacientemente, porque esperar é chato demais. Não é verdade? E aí a gente diz, Senhor, estou aqui, estou aguardando, Senhor. É suportar pacientemente com uma confiante esperança de que Deus agirá decisivamente em favor da salvação do seu povo.
E se é assim, se a gente conduzir o peso para os braços do Senhor, se a gente confia que os braços do Senhor são poderosos o suficiente para conduzir a nossa vida, então chega de ansiedade. A ansiedade vem sobre o nosso coração quando eu não abro mão do controle. E justamente por saber que eu não tenho controle, eu fico ansioso. Mas quando eu confio, então eu estou bem. E é por isso que o Salmo vai dizer, olha, não te fadigues disso, para com isso. Você não colocou na mão de Deus, então descansa, enquanto espera. Ficar calado, que é a primeira palavra, é um contraste com aquela pessoa inquieta, tão ansiosa, que não consegue parar de falar, de andar, de se mexer e até de se cutucar. Tem gente que fica ferindo os cantinhos da unha. Já viu? Morde, tira com a unha. Não é assim? Nós estávamos aí fazendo uma série de viagens aí pela convenção, para várias atividades, e agora voltando para o Rio, tinha uma jovem, que estava fazendo a sua primeira viagem de avião. Eu nunca vi alguém mais ansioso na minha vida. A mulher estava falando alto, nervoso, pegava o telefone, e de repente o comandante falou, olha, está tendo uma tempestade do Rio de Janeiro, o aeroporto ficou fechado. Ela disse, meu Deus do céu, e agora? Como é que vai ser? E tal, daqui a pouco ele disse, abriu, mas ainda está chovendo, a gente vai, tal. Ela disse assim, não, é a viagem mais segura que existe de avião, né? É assim mesmo, né? Tal. O perigo é só quando vai pousar, né? E como é que vai ser pousar então? O tempo todo. O pior é que você é parecido com ela. Como é que está o cantinho da sua unha aí? Quero ver, olha aí. Como é que está? Descansar é a gente se lançar e dizer, Senhor, teus braços são suficientes. E aí eu posso lançar minha ansiedade sobre o Senhor, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Palavra do Senhor. E aí a gente espera. Nesse sentido, o descanso e a espera no Senhor são o resultado natural da verdadeira fé. É a certeza de que o nosso Senhor tomou a nossa vida nas suas mãos e tudo quanto é necessário Ele fará para a nossa salvação e bênção. Na verdade, mesmo que eu não perceba, Ele já começou a fazer. Presta atenção nisso, ó. Se você colocou a sua vida na mão do Senhor, mesmo que você não perceba, Ele já começou a fazer algo. Diz para você mesmo, eu sei que o Senhor já começou. É assim. Quando a gente não faz isso, e a gente fica ansioso, a gente abre no coração da gente brechas para alguns pecados. A gente começa a ter ira. Porque geralmente as situações têm a ver com pessoas. E a gente começa a ficar com raiva. A gente começa a cultivar ressentimentos dentro da alma. Ou a gente é tentado a agir na força da carne, fazendo o que é mal aos olhos do Senhor. O segredo da paz e da vitória é descansar e esperar nos atos de Deus. Porque o verso 11 vai fazer uma promessa. Os mansos, esses que sabem descansar, herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Tem muita gente doente, porque não sabe descansar no Senhor. Ansiedade, depressão, porque a gente não sabe descansar no Senhor. Quarta,
promessa ou dica da palavra de Deus para você: deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. A última recomendação, para mim, é a mais preciosa de todas. Deleita-te no Senhor. Ou, numa outra versão, agrada-te do Senhor. No original, a palavra quer dizer: desfruta da maciez. É fofinho, sabe um negócio fofinho? A coisa boa, agradável, aconchegante. O que a Bíblia está dizendo? Ó, sente como é bom, curta. O que o salmista está tentando dizer é que aproveite a coisa boa que é estar nos braços do Senhor, desfrute esta bênção. E aqui ele não está falando somente dos atos do Senhor a nosso favor. Por isso para mim é tão precioso. Ele está dizendo: curta Deus, curta Jesus, sinta a alegria da presença dEle, deixe a presença dEle envolver a sua vida, porque quando nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, nós começamos a confiar na força dos seus braços, o nosso coração se acalma da ansiedade, e então nós conseguimos perceber a presença do Senhor. Ah, queridos, quantos de nós não conseguimos perceber a presença de Deus? Porque a mente da gente é um turbilhão. Você entra na presença de Deus, você fala como uma mulher daquele avião. E você não consegue parar para ouvir a voz de Deus. Se você ficar quieto 5 segundos para tentar ouvir a voz de Deus, já passaram 50 mil ideias na sua cabeça. Não é verdade isso? Agora ele está dizendo: ó, se você aprender a descansar, eu vou começar a me revelar para você. Eu vou começar a envolver a tua vida. Eu vou começar a cochichar no seu ouvido. Eu vou começar a te dar a visão das coisas que eu tenho. E de repente as melhores ideias, os maiores projetos, as coisas mais preciosas nascem naquele momento, porque o Senhor revela a grandeza dEle na nossa vida. E Ele está dizendo: aprenda a desfrutar da minha presença, do meu amor, da minha força, da minha misericórdia, da minha salvação. Aprenda a enamorar-se de Jesus. Sabe aquela coisa boa de estar na presença dEle, você não vê a hora de chegar na presença dEle? Aprenda isso. Aprenda a celebrar a sua amizade. E quando a gente vive isso, tem uma bênção que está coligada. Quando a gente aprende a desfrutar, Ele se alegra, que Ele tem prazer de suprir até os desejos mais bobos do seu coração. Porque é uma relação de puro amor, de profunda intimidade, em que um e outro estão demonstrando amor e fazendo o que é importante um para o outro. Deus tem prazer de ver o seu sorriso, saiba disso. Deus tem prazer de ver o seu sorriso. Sabe o que me dá mais prazer no meu relacionamento com a Mina? É quando ela sorri. Quando alguma pequena bobagem que a gente faz do dia a dia faz com que ela sorria. Ah, eu estou feliz. Você entende o que eu estou dizendo? É assim que Deus está dizendo para mim e para você: olha, se você curte a minha presença, eu quero fazer você sorrir. Tenho prazer de fazer isso. E aí o salmista está ensinando para a gente que a nossa relação com o Senhor é, antes de tudo, um ato de amor, um desfrute da presença do Senhor. E aí, como é que a gente faz isso? Quando você entrar na presença do Senhor, para um pouquinho com a tua lista de coisas e aprende a louvar.
a bendizer, a lembrar as histórias da graça, a agradecer. Aprenda a ouvir e obedecer. Aprenda a desfrutar. E enquanto a gente faz isso, as pequenas e as grandes coisas começam a acontecer na nossa vida. A vida é feita de contrastes. Mas mesmo nos contrastes nós podemos ser felizes. Por quê? Porque nós estamos entregando a nossa vida ao Senhor e Ele toma nas mãos dEle. Nós confiamos no amor dEle, no poder e sentimos a presença dEle. Descansamos enquanto esperamos, porque Ele vai fazer por nós. E nós nos deleitamos em ser filhos de Deus. Eu vim aqui hoje falar para você que Deus quer fazer algo na tua vida hoje. Eu não sei por que você veio aqui, não. Mas eu acho que não foi por acaso. Você está com o teu coração ansioso com alguma coisa? Então hoje está dizendo assim, o Senhor está dizendo para você, aprende. Eu tenho uma lição para você hoje. Você está com medo de alguma coisa? Então o lugar mais seguro é o abraço do Senhor. Você está olhando os contrastes da vida, cheio de reclamações. Então agora descansa no Senhor, porque Ele tem algo novo para fazer na tua vida. E eu quero dizer para você que Ele não falha. Às vezes eu acho que Ele demora um pouquinho. Eu tenho algumas promessas que eu fico dizendo, Senhor, é essa promessa aqui, é aquela. Estou aqui, Senhor, te pedindo. Ele diz assim, te prometi. Algumas vezes Ele fica até bravo comigo. Eu já não falei para você que eu vou fazer, então espera. Mas a gente é que nem criança. Você já viu criança no mercado? Hã? Eu quero isso, eu quero aquilo. Espera aí, vou te dar, mas agora não. Eu quero abrir tudo. Não, agora não vai abrir nada aqui dentro, não. Espera. Né? Chega com presente em casa, eu quero abrir. Não, tem hora certa. Quero comer. Não. Deus faz a mesma coisa. Ele está ensinando a gente a viver. Então nessa manhã eu queria desafiar você a fazer entregas ao Senhor. Existem algumas coisas que são como que barreiras dentro da nossa alma para uma entrega total. Talvez você já tenha entregado muita coisa que está na volta. Tem coisas que são muito simples para entregar. Hoje, por exemplo, na minha vida, qualquer questão financeira é mais fácil para mim entregar do que tudo. Porque eu já aprendi tanto com Deus nessa área que eu tenho paz. Às vezes as coisas acontecem, eu digo, Senhor vai fazer, eu não sei como, mas eu sei que Ele vai dar. As coisas são dEle. Mas pessoas que eu amo, eu tenho que confessar para você que às vezes são as coisas mais difíceis que eu tenho para entregar. Porque a gente ama tanto, tanto, que a gente quer proteger, a gente quer cuidar, a gente quer fazer. Mas Deus tem trabalhado tanto no meu coração a aprender a descansar nele. Esse sermão não é para você não, é para mim. Eu estou aprendendo com Deus aqui, viu? Mas hoje o Senhor quer te pedir para você pegar aquelas áreas da vida que são os grandes obstáculos para uma entrega total. Sabe o que é entrega total? Não sobra nada. A gente já entregou isso, aquilo outro, mas tem um pedacinho que a gente diz, Senhor, está tão difícil. Hoje eu quero desafiar você a colocar na mão de Deus isso. E junto com isso, toda a sua vida. Porque enquanto a gente segura um pedacinho, a vida toda não é de Deus. A gente tem que se lançar nos braços dele. Hoje eu quero pedir ao Espírito Santo que revele para você o poder dele,
para que você aprenda a desfrutar da presença do Senhor, o falar dEle, o mover dEle. E quando Ele fala, queridos, quando Ele fala, nos dá segurança. Então, se hoje o Espírito Santo está falando com você, eu sei que muita gente está passando por ansiedade, por problemas, por isso eu não vou pedir para você vir aqui na frente, mas eu quero orar por você, porque Deus me mandou orar por você. Então você no seu lugar vai ficar em pé, e nós vamos levantar um clamor pela sua vida, para você ter coragem de entregar aí na tua vida, colocar na mão do Senhor, que está aquele reduto da alma, e pedir que o Espírito Santo de Deus se revele para você. Então aqueles que sentem no coração o desejo, querem orar junto comigo, fica de pé agora em nome de Jesus, e nós vamos levantar um clamor na presença do Senhor. Agora, dá nome para isso que você está entregando na mão do Senhor. O que é que você está entregando? Dá nome. Senhor, estou entregando isso. Estou com medo, Senhor. Estou com medo. Não amarra a cordinha não, viu? Porque a gente entrega e depois puxa com a cordinha. Não, não amarra. Entrega. E diz, Senhor, junto com isso a minha vida toda. Agora eu vou pedir uma coisa para o Senhor, que hoje Ele derrame o seu Espírito Santo sobre você. E que a presença dEle seja um desfrute tão gostoso, que você sinta a paz do Senhor que excede todo entendimento. Posso orar por isso? Vamos orar? Querido Senhor, nós somos só pó. Nós lemos isso hoje nas Escrituras. Se não fosse a misericórdia do Senhor, o que seria de nós? Mas Senhor, esse povo, essa multidão que está em pé, está falando da sua ansiedade, está falando dos conflitos da alma, está falando dos medos do coração, está falando, Senhor, de coisas que são tão difíceis de entregar o controle para o Senhor, mas pela fé, em obediência à Tua palavra, eles se colocaram em pé aqui nessa manhã. E eu quero te pedir, Senhor Jesus, recebe agora. Alguns não conseguem nem levantar para colocar, Senhor. Como diz a Tua palavra, estão rolando para as Tuas mãos. Recebe, Senhor, recebe. E agora eu quero te pedir, vem, ó Espírito Santo, vem sobre o Teu povo agora. Vem sobre o Teu povo e derrama graça. Ó Pai, que a presença do Senhor seja a resposta, que o sentir e o manifestar do Teu abraço, Senhor, a envolver o Teu povo, seja a alegria que consola. Senhor, trata a alma machucada, trata a alma ansiosa e derrama graça agora, Senhor. E Pai, permita que o Teu povo compreenda a grandeza do Teu poder. Ó Pai, dá sinais, faz maravilhas no meio do Teu povo, milagres aconteçam, para que eles possam glorificar o Teu nome e bendizer o Teu nome, não porque mereçamos, porque somos pecadores, mas porque o Senhor tem demonstrado tanto amor para conosco. Então tenha misericórdia de nós e nos abençoa. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.